Muito bom, né, amados? A gente está junto aí, tem sido um tempo assim, de graça mesmo, de favor de Deus. A respeito dos livros e dos CDs, esse material tem um custo para mim, então eu tenho que pagar por ele para poder trazer e compartilhar isso com vocês. Mas eu gostaria de fazer o seguinte, especialmente com relação ao livro. Se alguém tem interesse em ter um livro e não tem o recurso, então nós vamos fazer o seguinte, você vai pagar pelo livro o recurso que você tiver condição de pagar por ele. Se for 10 centavos, vai ser 10 centavos. Você vai avaliar e vai falar assim, bom, eu tenho condição de pagar pelo livro 10 centavos, tá ok? Então você não vai ficar sem. Mas se você também tiver condição de pagar R$50, você paga R$50. Tá bom? Porque com certeza os seus R$50 vai cobrir quem pagou 10 centavos. Tá bom? Então você fica com essa tranquilidade. Se você quer ter o livro lá e não tem o recurso, o que você tiver honestamente condição de pagar, você vai lá e paga. 10 centavos, 50 centavos, o que for, o que Deus colocar no seu coração. Mas se você tem condição de pagar mais, então você também paga mais, porque certamente isso vai suprir a falta de outro. Tá ok? Amém. Amém. Bênção. Então, na verdade, como vocês vão percebendo, à medida que a gente vai chegando para o final, a gente está falando sobre muitas coisas aqui, e na verdade nós estamos falando sobre uma coisa só, o tempo todo. O que nós estamos falando o tempo todo é que a nossa natureza humana tem que se render àquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida, e que na verdade essa é a nossa grande luta. Na verdade, o nosso senso de espiritualidade está invertido desde o pecado. Porque foi isso que o diabo sugeriu para nós. O diabo sugeriu para nós que a nossa espiritualidade estaria fundamentada na nossa capacidade de escolher fazer algo que nos desse a condição, a competência de saber separar o que é bom do que é ruim. E essa competência de separar o que é bom do que é ruim nos garantiria uma condição divina. E muitas vezes é assim que a nossa espiritualidade está funcionando até hoje. Muitas vezes esse é o conceito de santidade que nós estamos passando para os nossos filhos. Que eles têm que se esmerar nas suas escolhas, no sentido de que eles desenvolvam uma capacidade seletiva e que essa capacidade seletiva garanta a eles a condição divina. No fim, a condição divina passa a ser aquilo que eles, com muito esforço, adquiriram com as escolhas que fizeram. E aí Deus passa a ser direito de posse, usurpação. Isso, amado, por mais religioso, moral que pareça, isso é obra. E a salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Então o segredo da vida não está em desenvolver essa competência pessoal de conseguir alcançar o divino. Está em conhecer o divino, se render a esse conhecimento. E uma vez que nós conhecemos a Deus, o próprio Deus, através do seu Espírito, vai nos orientando nas nossas escolhas, para que, ao escolhermos segundo a orientação de Deus, nós revelemos às pessoas o conhecimento que nós temos dele, e que esse conhecimento é possível também a elas. É uma inversão do entendimento. Na verdade, nós não estamos invertendo o entendimento, nós estamos resgatando aquilo que é o entendimento original, que é exatamente o que Paulo está escrevendo em Filipenses. Ele está dizendo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ninguém considere as suas coisas em primeiro lugar, mas considere os outros superiores a si mesmo. Esse é o sentimento que Deus quer gerar no nosso coração. E esse Jesus, tendo conhecimento de Deus, não sustentou esse conhecimento na forma de um direito, de uma posse, de uma usurpação, mas transformou esse conhecimento em revelação para aqueles que não conheciam. Na verdade, é só disso que nós estamos falando. Nós só estamos falando desde o princípio a respeito do amor de Deus, o amor que muda a nossa natureza, que nos resgata de uma natureza humana, natural, e que pretende tudo a partir da terra,
para uma natureza divina que pretende tudo para a terra. Porque enquanto Deus está pensando em encher a terra, nós já estamos nos ocupando do céu. E Deus não disse que era para a gente se ocupar do céu. Deus disse que era para, em conhecendo as realidades celestiais, encher a terra. E até hoje não houve nenhum outro desígnio depois disso. Amém, amados? Amém? Então a proposta de ser Deus foi uma proposta demoníaca. Porque a proposta de Deus desde o princípio foi sempre o quê? Fazer o homem. Deus ainda está ocupado de fazer o quê? O homem. De realizar no homem o seu propósito e manifestar através do homem a sua glória. Amém, irmãos? É só isso. Mas veja, muitas vezes, em função do nosso senso moral, da nossa vaidade, nós vamos invertendo isso. Então, na verdade, nós estamos falando de várias coisas, mas sempre em torno de um princípio, de um fundamento, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, para as boas obras. Que isso quer dizer que fé, amados, não está fundamentada em expectativa do que Deus fará, mas em conhecimento do que Deus já fez. Para que essa fé produza em nós uma disposição de obras, mas não de obras quaisquer, mas de obras que sejam boas, porque não são obras fundamentadas, então, naquilo que eu espero receber, mas são obras fundamentadas na certeza do que eu já recebi. São boas. Porque você pode fazer as mesmas obras, o que vai definir se elas são boas ou são más, não é a forma dessas obras, mas é a natureza dessas obras, a razão pela qual elas estão sendo feitas. Amém? Se é uma razão de egoísmo, porque eu estou fazendo na expectativa de receber, essas obras não são boas. Mas se elas são fruto do conhecimento do amor de Deus, e eu estou fazendo para revelar o que eu já recebi, então elas são boas. Amém? Se é trabalho como expressão da natureza de Deus na minha vida, elas são boas. Mas se é emprego, e eu estou fazendo apenas para ter o direito de receber a remuneração devida, então elas não são boas. Está claro isso? Amém? Na verdade, isso é uma mudança no entendimento. Porque fazer as coisas para receber em troca, isso o homem faz sem o Espírito Santo. Isso é próprio da nossa natureza corrompida. Então Jesus coloca isso de uma maneira até bem-humorada. Ele diz, você quer dar uma festa na sua casa? Então convide só quem não pode te dar presente ou quem não pode te convidar para uma festa igual. Convide para sua festa de aniversário só quem não pode te dar presente. E aí você vai mostrar que você amadureceu, que você deixou de ser criança. Porque criança que é assim, faz uma festa de aniversário e mal cumprimenta a tia, é aquela assim. Igual aqueles cachorrinhos esperando o osso. Essa é uma sabedoria animal. Manipulável. Né? Manipulável. E muitas vezes na igreja nós não amadurecemos. Fazer isso com uma criança é normal, porque como eu disse aqui, no tempo da nossa imaturidade, e quando Paulo está falando de maturidade, lá em Gálatas no capítulo 5, ele não está falando de maturidade no sentido pejorativo. Ele está falando de maturidade no sentido da gente conhecer um tempo que é próprio da nossa vida. Ninguém nasce maduro. Então, no tempo da imaturidade, é normal que nós não sejamos diferentes dos servos. Então, quando eu ainda estou imaturo, a minha compreensão da vida é uma compreensão de causa e efeito. Então, eu estou aqui e eu vou fazer isso para receber isso em troca. Isso é o meu entendimento. Mas isso não pode continuar assim no tempo da nossa maturidade. Porque isso é uma realidade manipulável. Então, muitas vezes é assim que a gente ainda se comporta. A gente está de olho na remuneração. Então, nós promovemos, nós queremos ter as pessoas à nossa volta, mas nós estamos de olho no presente que elas podem nos dar. Isso é imaturo. Certo? Então a nossa maturidade vai ficando revelada na medida em que a gente vai
ficando liberto dessa condição, a gente vai sendo resgatado dessa condição. E aí a nossa relação agora é pelo compromisso, pela palavra empenhada e não apenas pelo benefício esperado. Certo? Isso é muito sério na nossa vida. Às vezes até na igreja. Nas melhores das intenções, a gente faz lá, por exemplo, um concurso na escola dominical, que é fantástico para uma criança. Mas nós não evoluímos desse processo. Então nós premiamos as crianças que decoraram mais versículo durante o ano. Certo? Só que se a gente não trabalhar isso corretamente, você vai ter cristãos lá com 40, 50, 60 anos de idade que ainda estão esperando um tipo de premiação porque decoraram mais versículos. Estão esperando algum tipo de remuneração porque continuam sendo os melhores crentes da igreja. Então, em tese, muitas vezes as nossas congregações continuam sendo aquela sala de escola dominical do petis lá, do infante, lá do garotinho que ele fez, agora ele espera o quê? Então, lá com aquela criança bem pequena, e nós temos que saber exatamente a hora de transicionar disso, porque às vezes nós ainda estamos usando essa tática numa sala de adolescentes, por exemplo. E aí essa tática funciona, ela dá resultados. Eu quero te avisar isso. Se você pega uma classe adolescente e faz esse tipo de premiação, ela dá resultado. Dá resultado. Mas ela não desenvolve entendimento. Porque ela devolve aquela pessoa que poderia estar evoluindo por uma outra noção de relação com a vida, devolve ela a uma condição o quê? Infantil de remuneração, de peito. Aí ela volta àquela condição de fazer a leitura do servo e não do filho. Amém, amados? Isso é importante, porque às vezes nós estamos usando isso em casa para conseguir o desempenho dos filhos. E às vezes o filho já está adulto e nós estamos usando uma linguagem infantil. Por quê? Porque funciona. Porque funciona. Toda vez que você usar essa linguagem com o ser humano, vai funcionar. Porque o ser humano, em função do pecado, ele se comporta como uma criança. Ele é imaturo. Então, sempre que a gente usar essa tática, faz que eu vou te premiar, vai funcionar. Mas não quer dizer que isso seja o quê? Bom. Entende o que eu estou dizendo, amados? Isso é importante, porque isso vira uma linguagem. Porque aí a pessoa vai entender que quando ele não tem a remuneração, isso começa a ser associado com a sua... Veja o caso de Elias. Vou voltar lá no caso de Elias. A conversa de Elias com Deus, depois que ele matou lá os profetas de Baal, é típica de uma reivindicação trabalhista. Elias chega para Deus e qual é o teor da conversa dele com Deus? Deus chega e fala, Elias, por que você está assim tão abatido? E Elias diz, tenho sido extremamente zeloso. Fiz tudo conforme o Senhor tinha dito. Mas o resultado não era aquilo que eu esperava. Eu estou desapontado a ponto de querer a minha própria morte. Isso é sério, amados. Nós estamos falando daquele homem que representa o ministério profético. Aliás, essa é uma crise quase que recorrente de todos os profetas na palavra de Deus. Porque eles têm uma revelação de Deus, o que é uma visão. E geralmente eles são tentados a transformar essa visão num ideal. E aí eles transformam aquela visão, que é uma revelação, é um fato. Uma visão dada por Deus não é uma expectativa, é um fato. Que às vezes eu pessoalmente não vou chegar a alcançar, mas eu vou trabalhar com todas as minhas forças, de todo o meu coração, para que isso seja alcançado, seja por mim ou pelas gerações depois de mim. Os irmãos estão entendendo isso? Porque é um fato, é um absoluto, é uma revelação de Deus, então eu posso dar a vida por aquilo, sem medo de errar.
Mas aí as pessoas têm a tendência de transformar isso numa condição o quê? Idealizada. Eles querem aquilo para agora, a qualquer custo e já. E aí ele pega aquela visão e começa a comparar aquilo com a realidade. Se você transforma a visão num ideal, o seu passo seguinte vai ser comparar a sua condição idealizada com a sua condição percebida. E isso vai gerar uma frustração, porque o percebido não condiz com o idealizado. Então você começa a pensar que talvez o idealizado não seja real, porque você já desceu do nível da visão. Você começa a ter dúvidas. Jeremias chegou a tal ponto como profeta, a visão que Deus tinha dado para ele caiu num tal teor de idealismo, que Jeremias chegou a dizer para Deus: por acaso fostes para mim um ribeiro de águas passageiras? O que ele está dizendo para Deus? Por acaso tu fostes na minha vida a pior de todas as minhas ilusões? E ele aborreceu de tal maneira a sua vida que ele disse o seguinte: eu repudio o homem que um dia disse para o meu pai que a minha mãe estava grávida. Porque ele achou que estava dando uma boa notícia, mas ele estava dando a pior notícia que esse planeta já podia ter ouvido, que eu ia nascer. Eu rejeito o dia em que o meu nascimento foi anunciado como uma boa notícia. Olha o nível de depressão do homem. Por quê? Porque ele vai lá e constata uma realidade que não condiz com aquilo que ele transformou em quê? Em expectativa. Deixou de ser uma percepção do fato e passou a ser uma percepção da necessidade, da expectativa, do desejo. Então agora, em vez dele ajustar a sua vida para a concreção do fato, ele quer que as realidades se transformem para a satisfação do desejo. Você está entendendo a diferença ou não, amado? Deus te dá uma visão a respeito da sua família, e aí você entender aquilo como um fato. Se Deus me deu uma visão, se Deus tem uma promessa a respeito da minha casa, eu posso morrer por isso. Eu posso morrer por isso. Mas se isso não é um fato, eu vou matar por isso. E aí eu me torno violento, porque o passo seguinte de uma obsessão é uma compulsão. Por isso que a Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Porque os mansos vivem de acordo com uma revelação. Eles não precisam de usar de violência para alcançar o fato, porque eles sabem que é o fato que os alcançou. Eles agora têm revelação do fato. Viviam em ignorância, agora tem revelação. Agora, quando a gente fica aqui nessa expectativa de produzir essa realidade na forma de um idealismo, de um ideal, essa coisa vai se tornando tão obsessiva que nós nos tornamos o quê? Compulsivos. E aí a gente fica violento contra aqueles que aparentemente podem comprometer a gente de alcançar aquele ideal, seja quem for. Então isso era uma coisa que acontecia na vida dos profetas. O profeta, muitas vezes, ele transformava a visão num ideal, aí, vivendo nesse limite do idealismo, ele começa a ficar amargo, crítico. Então, um profeta que teve uma visão, mas ele começa a corromper essa visão, a natureza dela, não a visão em si, mas a natureza dela, ele vai ficando crítico. Então, às vezes, você tem uma percepção de Deus quanto à sua família, ao seu casamento. Mas aí a realidade não condiz com aquilo que você um dia creu, você, de profeta, começa a se tornar o quê? Um crítico. A maldizer, a reclamar, criticar. E de crítico, sabe o que um profeta degenerado se torna? Um cético. Eu quis, eu não gosto, eu não creio. Um dia isso foi a coisa que eu mais quis. Mas diante de tudo que eu estou vivendo, eu não gosto. E de tanto não gostar, eu não creio.
E aí o coração fica fechado. A pessoa se torna um cético. Então tem muita gente que está no limite do ceticismo. Sem perceber, se tornaram críticos do casamento, das relações, das amizades. Então hoje existe um sem número de pessoas que não acreditam em amizade sincera, não acreditam em relacionamento, não acreditam em fidelidade, um punhado de coisa. Porque eles sabem que isso não funciona. Está me entendendo isso ou não, amados? Amém? Na verdade, então, nós estamos falando de uma coisa só o tempo todo, é de ter uma natureza transformada pelo amor de Deus. Veja como é que isso funciona na prática. Você está com um determinado problema, uma necessidade que você considera aguda, grave. Aí você crê que Deus pode resolver isso, amém? Que cabe a nós agora só mudar o coração de Deus, é só Ele direcionar, né, o canhão de bênção dele na nossa direção e tudo vai estar resolvido. A coisa não está resolvida ainda porque Deus deve estar apontado em alguma outra direção e nós tivemos o azar de pegar ele só de costa até agora, mas uma hora a gente pega Deus de frente e aí vai ser, né, mamão com mel. Então as pessoas ficam assim, aí vão desenvolvendo várias teorias. Né? Ó, irmão, Deus sai mais cedo liberando a bênção, então a fila é grande, chega lá, pega a senha, né? Então, já ouvi até cântico, busca Deus de madrugada porque a fila é menor, então, e aí a gente tem essa ideia de que a coisa só não aconteceu na nossa vida ainda, porque Deus está ocupado, é só uma questão de chegar antes, né? A gente não pode nem, eu nem não consigo entender muito como é que esse conceito de fila entrou na nossa cabeça, e como é que, na frente de quem eu vou passar, né? Então assim, mas quem é que eu quero deixar para trás para ser abençoado? Não dá para entender. Então assim, mas vai por aí. E aí eu tenho lá uma necessidade grande. Eu estou com uma dificuldade grande, então eu vou reunir os irmãos de fé da igreja, porque aí eu estou bem assessorado. Então eu vou lá, reúno 3 ou 4, né? O Joaquim, o Pedro, o Antônio e o José. Então, maravilha, ó, amados, vocês sabem do que é a minha realidade, vocês são amigos chegados, ninguém melhor do que vocês sabe o que eu estou passando e o tanto que eu preciso dessa bênção. Joaquim, Manuel, Pedro, José, está tudo certinho e tal. Então, beleza, ó, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma campanha de jejum. Uma semana nós vamos pegar junto os 5 aqui e buscar, e aí nós vamos, entendeu? Batalha junto e nós vamos alcançar essa graça. Amém? Amém. Então está tudo certo, a partir de amanhã a gente tem o seguinte, amanhã nós vamos ficar o dia todo de jejum e à noite a gente reúne em casa para orar naquela força, naquela corrente, amém? E aí, com certeza, todo mundo aqui sabe o que eu estou falando, então amanhã está tudo certo, 8 horas em casa para a gente orar junto, beleza? Joia. Aí tá bom, 8 horas o cara está em casa esperando, né, os amigos, nada. E aí, 8h15, 8h30, aí liga o Joaquim. Ô Paulo, rapaz, eu vou te contar um negócio, rapaz. Eu falei com você que eu estaria aí hoje, 8h30, mas é o seguinte, rapaz, eu esqueci de falar. Tinha uma reunião da empresa, da diretoria. Eu estou aqui em Porto Alegre, eu tive que sair cedinho, não deu tempo nem de te avisar. Passei o dia inteiro em reunião, rapaz. E uma canseira danada, e vim só no hotel aqui para tomar um banho, vamos continuar a reunião à noite. Mas, ó, rapaz, eu estou aí com você, em oração, fala para o pessoal, você fica tranquilo, que eu não esqueci. O tempo todo que eu estava na reunião, eu estava orando pela sua vida, e estamos firmes aí. Não, tranquilo. O Manuel, o Pedro, o José estão vindo aí, a gente, tá? Aí, daí a pouco, liga o Manel. O Paulo, rapaz, não vai dar para ir não, rapaz. O que foi, Manel? Rapaz, eu levantei hoje de manhã, esqueci completamente, nós tínhamos marcado esse jejum. Minha sogra chegou em casa, faz uma rabanada, que é uma coisa fantástica. Eu esqueci, rapaz, nós tínhamos até marcado um jejum, entrei naquele negócio, comi até não poder mais. Estou mal aqui, estou de cama, deu até febre. Mas olha, eu estou deitado aqui, mas você pode ter certeza que eu estou em oração com você aí. Estou podendo nem levantar, estou mal, mas estou firme.
15 para as 9. Liga o Pedro. Ô Paulo, não é só a casa não, rapaz. Já estou perdido aqui e eu vou te falar, uma hora dessa não dá para ir mais não. Amanhã eu tenho que levantar cedo, você segura a onda aí, o pessoal deve estar aí, vocês estão orando aí, e eu estou com vocês, mas não vai dar para ir não. Amados, se o José, porventura, não tiver nenhuma desculpa e chegar, ele já chega assim, certo? Concentrando a expectativa de todos. O que acontece no nosso coração quando as pessoas respondem dessa maneira na nossa vida? Nós temos a tendência de achar que a nossa reunião não era o privilégio de nós fazermos parte de um processo de Deus na nossa vida. Nós começamos a achar de que tudo que Deus tem reservado para a nossa vida está na dependência de como as pessoas vão se comportar e agir dessa forma. Então, qual vai ser a nossa tendência? A nossa tendência vai ser de achar que Deus não vai responder porque as pessoas estão nos impedindo de acessar o que Deus muito bem poderia fazer por nós. O que vai acontecer com a minha vida se eu não tiver de posse daquilo que é realmente uma revelação e um propósito de Deus no meu coração? Eu vou me ressentir com essas pessoas. Que até horas atrás eram os meus melhores amigos em quem eu depositei toda a confiança na certeza de que eles seriam as pessoas que poderiam me levar até a presença de Deus e que junto com eles eu ia receber a bênção, com certeza. Mas agora eles se tornaram os meus piores o quê? Inimigos, porque são exatamente as pessoas que estão me impedindo de alcançar a graça esperada. Elas estão obstaculando o meu caminho até Deus. E às vezes, sem você perceber, você faz isso com a sua esposa. Você tem um projeto de casamento que não é uma visão. É uma o quê? Expectativa, é um ideal. E aí, muitas vezes, você olha para o seu cônjuge como aquele que está atrapalhando você de ter um casamento feliz. Porque você tem uma condição de casamento o quê? Idealizado. Nós passamos isso para os nossos filhos. Então, nós não temos uma perspectiva, nós não temos uma visão de um relacionamento bem-sucedido. Nós temos o quê? Um ideal de casamento que nos satisfaz. O que é um relacionamento bem-sucedido? É um relacionamento onde as pessoas se perdoam, onde as pessoas sabem corrigir os erros e as falhas uns dos outros, onde as pessoas sustentam uma palavra empenhada um com o outro a qualquer custo. Isso é uma relação bem-sucedida. Está me entendendo isso ou não? Faz diferença, mano. Porque muita gente não está casando com o cônjuge. Muita gente está casando com o seu ideal de casamento. Você idealiza um casamento, agora o seu desafio é só encontrar alguém que viabilize o seu ideal de casamento. Então a pessoa não se casou com o cônjuge. Ele sempre esteve casado com o seu ideal de casamento e o cônjuge é aquele que viabiliza esse ideal. Na medida em que o cônjuge compromete o seu ideal de casamento, o compromisso que você tem com o casamento é tão grande que você se desfaz do cônjuge. Ou mata ele. Deus diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelo seu irmão. Quando Jesus está dizendo dar a vida pelo seu irmão, ele não está falando de morrer pelo irmão. Ele está falando de dar a vida pelo irmão. Isso quer dizer que no casamento, Deus não está pedindo que você morra pelo casamento. Está pedindo que você dê a vida pelo seu cônjuge. Porque tem gente que prefere morrer a ter que dar a vida. Tem gente que prefere a morte do que ter que dar a vida. Então vamos fazer o seguinte, nós não combinamos mesmo, não vai dar certo. Isso é uma relação que não tem nada a ver. Então é o seguinte, eu vou morrer para você, você morre para mim e o nosso problema está resolvido. E preservamos o ideal de casamento. Ninguém tinha um ideal de casamento mais elevado do que a mulher samaritana. Aquela mulher acreditava tanto em casamento que ela já tinha casado 5 vezes e estava partindo para a 6ª tentativa.
Essa mulher não acredita em casamento? Não, ela acredita em casamento. O que ela não acredita é em relação interpessoal. O que ela não acredita é em perdão, misericórdia, favor. Mas em casamento ela acredita. Porque uma pessoa que não acredita em casamento, ele não casa nenhuma. E se chegar a casar uma, ele não casa mais nenhuma. Fala, não acredita em casamento. Mas quem insiste em chamar para si a realidade do casamento é porque acredita. Mas se ele fica repetindo, é porque ele está mostrando para você o quê? Que ele acredita em casamento. O que ele não acredita é na possibilidade de pessoas se acertarem. Então ele vai ficar sempre tentando a busca de quê? De alcançar o seu ideal. E não de sustentar uma visão, uma palavra, um compromisso. Amém? Alguém tem alguma pergunta a fazer até aqui, para a gente entender assim, o que isso está mudando no nosso... Que na verdade é uma coisa simples. O diabo nos diz, faça algo que te garanta a condição divina. E Deus diz, não é isso que eu quero. Eu não quero o seu sacrifício, eu não quero o seu holocausto, eu não quero as suas oblações, eu não quero as tuas ofertas. Sabe o que eu quero? Eu quero que vocês me conheçam. É isso que Deus está dizendo. Eu quero conhecimento e não sacrifício. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, para que esse conhecimento de Deus produza o sacrifício. E não o sacrifício é que vai produzir conhecimento de Deus. Amém, amados? Então, agora que eu conheço a Deus, o sacrifício é sustentado. Eu sei que eu posso me sacrificar. Eu sei que eu posso me ofertar, porque eu creio no Deus que ressuscita os mortos. Então, eu estou debaixo de uma visão. É um fato, não é uma expectativa. Eu conheço essa realidade e posso ofertar a minha vida em favor dela, porque não tem erro. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu sei que muitas vezes já está assim, meio cansado, a gente está falando sobre muita coisa, mas é só para a gente aprofundar esse conceito. Veja, é muito interessante essa situação de Jacó, muito interessante. Porque tem gente que costuma fazer teologia. Presta atenção que essa situação de Jacó, foi muito bom você ter tocado nesse assunto. Porque a gente tem a tendência de fazer uma teologia conclusiva em Peniel, que é onde Jacó lutou com Deus, até receber a bênção. Mas Jacó, ao receber essa bênção, que é fruto assim dessa luta, e a gente faz teologia em cima disso, certo? Jacó sai de lá mancando. Ele sai de lá penalizado. Ele não sai de lá andando melhor. Ele sai de lá andando pior. Quando você olha para a palavra de Deus, mancar quer dizer viver dividido entre dois pensamentos. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Depois Tiago diz o quê? Tiago diz assim, vocês de duplo ânimo, limpai o vosso entendimento. Então o que acontece com Jacó em Peniel? Presta atenção no quadro, vai entendendo o quadro aí. Jacó deixa para trás toda a sua família, deixa para trás todo mundo, e ele sozinho entra num processo lá, isoladamente, e entra numa peleja com Deus. Mas não foi em Peniel que Jacó teve entendimento e visão de Deus. A visão de Deus que Jacó teve fora onde? Em Betel, que quer dizer lugar de luz. Foi lá em Betel que Jacó tinha tido uma visão de céu aberto. De uma comunicação com Deus, de entra e sai, de sobe e desce, onde nós entramos e saímos da presença de Deus livremente, onde há uma ponte de comunicação de livre acesso. Isso foi luz na vida dele. Aí ele vai lá para Peniel, porque ele está obcecado em se poupar, em fugir da perseguição do irmão dele, ele está preocupado em preservar a própria vida, ele vai lá, luta com Deus, alcança o que ele quer, mas sai de lá mancando. A Bíblia diz que logo depois de Peniel, Jacó foi cuidar da vida dele. Sabe o que ele fez depois de Peniel? Ele construiu uma casa, ele comprou propriedades, ele prosperou muito, ele se tornou famoso, ele se tornou importante. Passo seguinte, a filha dele foi estuprada por um vizinho. Passo seguinte, os irmãos
os filhos de Jacó simularam uma reconciliação com o estuprador, disseram que estava tudo bem e que ele seria muito bem recebido como cunhado, e a hora que o cara baixou as armas e ficou desprevenido, eles foram lá e mataram o marido da irmã. É isso que está acontecendo na vida de Jacó. Uma prosperidade acompanhada de desgraça. E aí o que acontece? Presta atenção no que Jacó vai falar, depois vocês vão ler esse texto e conferir isso assim. Quando Jacó se dá conta da desgraça que está acontecendo na casa dele, a filha estuprada, os filhos assassinos e o genro morto, sabe o que Jacó diz? Vejam o que é que vocês fizeram comigo. A minha reputação agora vai ficar comprometida entre os meus vizinhos. Daqui para frente agora eu vou ser perseguido, eu vou ser mal visto. Vocês desgraçaram a minha vida. Quando Jacó acaba de dizer para toda a família dele que os erros deles tinham desgraçado a vida dele, Deus diz assim para Jacó, ato contínuo. Após essa declaração, Deus diz a Jacó, Jacó, volta a Betel, não é a Peniel, a Betel. E aí sabe o que diz o texto? Diz assim, Jacó então reuniu toda a sua família e disse, deixai os vossos deuses, vossas idolatrias. Rapaz, Jacó estava próspero, Jacó tinha construído um império para ele, e a casa dele inteira vivendo em idolatria. Porque Jacó estava preocupado com quem o tempo todo? Consigo. Qual foi a iniciativa que levou Jacó a Peniel? A preocupação de salvar a sua própria vida. Deixou a família de lá, passou o val e foi lá em Peniel lutar com Deus para ser o quê? Preservado. Ele é abençoado, mas ele não muda o espírito. E aí ele volta lá e continua um homem abençoado, mas um homem totalmente focado nele mesmo. Após esse incidente, Deus manda ele para Betel. Quando Deus chama ele para Betel, ele reúne a família, limpa os deuses, e a palavra de Deus diz o seguinte, então Jacó com toda a sua família adorou a Deus em Betel. Amém, amados? De um homem que pleiteava pela bênção sozinho, ele agora é um homem que glorifica a Deus em família. Está me entendendo isso? Que não vai ser suficiente pleitear pela bênção se nós não formos transformados no nosso entendimento. Porque apenas pleitear pela bênção pode nos deixar o quê? Coxos. Sempre dividido entre dois pensamentos. Uma hora Deus, outra hora eu. Uma hora eu, outra hora Deus. E aí isso vira um universo o quê? Distinto na minha vida. Isso não se mistura. É mais ou menos o pensamento grego. Porque nós somos assim, né? A gente acabou até desenvolvendo isso na igreja. O pensamento grego. O que vem em primeiro lugar na nossa vida? Deus, a família, a igreja ou o trabalho? O que vem em primeiro, mano? Não, sabe o que vem em primeiro na nossa vida? O reino de Deus. Isso quer dizer que vem em primeiro lugar na nossa vida a qualidade da nossa relação com Deus, que determina a qualidade da nossa relação com a igreja, com o trabalho, com a família, tudo ao mesmo tempo. O pensamento grego nos ensinou a ver isso de uma maneira o quê? Como um ranking. E aí a igreja falou assim, não, primeiro Deus, depois o ministério, há anos atrás, depois a família. Aí nós gastamos mais ou menos uns 100 anos discutindo se era o ministério, se era a família, até chegar à conclusão que não era o ministério, era a família. Aí a família ganhou
o segundo lugar no ranking. Aí, agora virou um debate. É a igreja ou é o trabalho? Afinal de contas, nós temos uma responsabilidade social na sociedade, temos que dar testemunho. Agora nós vamos gastar mais uns 100 anos discutindo se é o trabalho ou se é ministério. Quem que fica no terceiro lugar do ranking? E Deus nunca disse isso. A compreensão hebraica é o seguinte, é reino de Deus. A qualidade do meu relacionamento com Deus determina a qualidade de relacionamento que eu tenho com a família, com o trabalho, com o ministério, com tudo. A qualidade de relacionamento que eu tenho com a família, com o trabalho, com o ministério, revela que tipo de compromisso eu tenho com Deus. Então, se eu estou no trabalho, o meu compromisso é com o reino de Deus. Se eu estou no ministério, isso é situação, circunstância. Isso não muda quem eu sou. O meu compromisso é, em primeiro lugar, com o reino de Deus. Então eu sou o reino de Deus onde quer que eu esteja. Isso não é um ranking. Nada entra no lugar um do outro. São coisas concomitantes e que cooperam umas com as outras. Então, o tipo de compromisso que eu tenho com o ministério revela que tipo de compromisso eu tenho com a família. Amém, amados? Amém? Responde essa questão aí de Jacó. Amém. Alguém mais tem alguma pergunta? Queria fazer algum comentário? Amém? Todo mundo quer refresco agora, né? Descanso. Amém. Então, só recordando isso aqui, Cristo, a perfeita imagem de Deus. É importante nós entendermos que nós temos um modelo de sexualidade. E é um modelo pleno, absoluto. A palavra de Deus diz que Cristo, como cabeça, está apresentando a sua noiva limpa, sem mancha, sem mácula, né? Uma noiva que sem rugas. Amém, amados? Jesus está apresentando uma mulher sem ansiedades e sem hematomas. Amém? Amém, amado? Glória a Deus. Nós podemos ter uma família sem rugas e sem manchas, sem ansiedades, sem sofrimentos desnecessários e sem hematomas, sem violência. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós não temos que viver debaixo de um jugo compulsivo que violenta as pessoas para alcançar o que deseja. Mas nós podemos ser tomados de mansidão. Nós temos tanta convicção do que Deus prometeu que nós não precisamos violentar ninguém. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Então veja, esse é o modelo que nós temos, isso é promessa de Deus. Veja o que a palavra de Deus diz. Assim como trouxemos a imagem do celestial, assim, não é devemos trazer, gostaríamos de trazer. Não, mas assim traremos também a imagem do celestial. Pedro escreve isso de maneira maravilhosa. Pedro diz o seguinte: você foi gerado não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível. Amado, o nosso grande desafio de fé é não nos deixarmos ser tomados de ansiedade se as coisas de Deus vão acontecer na nossa vida ou não. Porque a ansiedade está atrasando o processo. Ele vai acontecer de qualquer forma. Só que nós muitas vezes estamos acrescentando sofrimento à tribulação. Já existe uma tribulação que é ver a nossa carne, né, ser massacrada pelo Espírito. Agora, muitas vezes a gente ainda acrescenta sofrimento, que a gente fica dando vitalidade ao nosso sentimentalismo apegados à carne. Então a palavra de Deus diz que a semente que Deus plantou no seu coração, ela é incorruptível, ela não se corrompe. Ela não se corrompe. Deus vai fazer uma obra na nossa vida, nem que Ele tenha que passar um anzol no nosso nariz. Então, às vezes, eu teria a vida toda para aprender, para crescer, para desenvolver aquilo que é a natureza de Cristo na minha vida. Mas aí eu vou lá, aí eu fico brincando com isso, eu fico me distraindo, não desenvolvo isso, não me aplico a isso, o que vai acontecer? Às vezes Deus vai permitir uma tribulação no final da minha vida, vai permitir uma circunstância para eu fazer um curso intensivo. Alguém está entendendo isso aqui ou não? Como é que chama aqui em escola, quando você começa a estudar depois? Não, é o supletivo. Então, às vezes, você vai ter que fazer um supletivo, você vai ter que fazer 5 anos em um. Mas, amado, em nome de Jesus, nós vamos chegar exatamente da estatura que Deus quer que chegamos à medida de Cristo. Nem que Ele tenha que passar um anzol no nosso nariz. Você sabe a história do pescador que pegou um dourado? O dourado é um peixe grande, violento. Ele pegou um dourado de 10 quilos com um anzolzinho, olho de mosquito. A gente chama anzol olho de mosquito. Um anzolzinho bem pequenininho assim de pegar piabinha, lambari.
E o cara contou, rapaz, que ele tinha pego um dourado de 10 quilos com um anzol, olho de mosquito. O amigo dele falou, mas o que é isso, rapaz? Isso não tem condição, como é que você arrancou um peixe desse tamanho com anzol, olho de mosquito? E foi porque o anzol pegou bem na cárie dele. O anzol engarranchou na cárie do dourado, aí o dourado veio na ponta do pé, ué. Você acha que vai resistir um negócio ali cutucando? Então vou te falar uma coisa, mano. Tem hora que Deus mete um anzol na nossa cárie. Ele não tem que fazer muita força. Ele vai lá e cutuca naquilo que é a nossa área sensível. A gente vem na ponta do pé, exatamente onde Deus quer que a gente chegue. Amém? Amém? Aquilo está dolorido, mas você está chegando. Viu? Então não é impossível, amém? Deus sabe onde é que está a nossa cárie. Então onde é que ele não precisa de um anzol grande? Ele põe lá onde é que aquilo é sensível na nossa vida. Amém? Então, falamos sobre sexualidade. Alguém tem alguma dúvida nessa questão aí, dessa abordagem de sexualidade? Da gente entender isso realmente, sim. A questão da nossa identidade sexual, a identidade sexual como instrumento de revelação daquilo que são as virtudes de Deus na nossa vida. O que Deus quer encarnar através de nós? O que Deus quer encarnar em você, na vida da sua esposa? Amém, amados? Na vida dos nossos filhos. A questão da santidade na vida dos filhos. Eu quero deixar assim, a gente voltar um pouco nesse assunto, entender isso. Amém? Algumas pessoas compartilharam alguma coisa. Eu esqueci o nome daquela menina que está grávida aqui, até eles estão celebrando aqui. Cadê ela? Aqui, sua esposa. Ah, tá. Como é que é o nome dela? Fridas. Ah, então, ela deu um testemunho tão tremendo na mesa ontem do jantar. Ela falou assim, que ela sofreu muito, eles sofreram muito no princípio do casamento deles. Por quê? Porque ela veio de uma condição muito legalista, a mãe criou numa condição assim, nada pode, nada é permitido, tudo é pecado. Então o que aconteceu? Ela se casou, e aí, no prazo de algumas horas, tudo que era pecado passa a ser o quê? Permitido. Quem dá conta de um barulho desse, amados? Quem dá conta de virar essa chave desse jeito? Então ninguém vai conseguir ter liberdade, ninguém vai conseguir ter prazer, se há alguns minutos atrás. E você fica ali cronometrando, que a gente coloca de uma tal maneira que é assim, certo? Rapaz, é igual você vai escutar um tiro e fala, pá, não é mais pecado. Ah, né? O escrivão falou assim, e eu vos declaro marido e mulher. Pronto, já tudo agora é permitido, nada mais é pecado. Mas vamos deixar o Espírito de Deus ministrar no nosso coração. Sexo nunca foi, nem nunca será pecado. Porque o pecado não é definido pelo que se faz. O pecado é definido pelo motivo pelo qual se faz. Então tem muita gente que está casado e está pecando no sexo. Tem a legalidade, mas não tem a legitimidade. Então tem muita gente que está tendo uma relação legal, mas não está tendo uma relação o quê? Legítima. Está em pecado. Porque ele não está se relacionando com o cônjuge na perspectiva das suas convicções, mas na perspectiva das suas necessidades. E a Bíblia diz que tudo que não vem de certeza é pecado. Tudo que vem pela necessidade de eu satisfazer minhas carências e dúvidas é pecado. Ai, agora não tem que fazer uma revisão assim, geral no processo, amém, amados? Mas é importante isso, para a gente amadurecer, para que haja verdadeira liberdade entre nós. Então nós não podemos continuar ensinando para os nossos filhos que sexo é pecado. Está me entendendo isso, amados? Porque não é o que se faz, é o motivo pelo qual se faz. Então o sexo é bênção, é virtude, é expressão da natureza de Deus. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, macho e fêmea os criou. Amém? Então a santidade está
em realmente nós nos descobrirmos. A palavra de Deus diz que esse véu que nós colocamos sob pretexto de santidade é um véu que, na verdade, vai encobrindo a nossa degeneração. É isso que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 3. Ele diz, o véu que Moisés colocou sobre o rosto era um véu para que o povo não visse que a glória estava se dissipando. Então, quando nós desenvolvemos esse conceito de santidade, que é nos protegermos dos outros, é porque nós oferecemos aos outros um instante de virtude e depois nos descobrimos para que as pessoas não vejam que nós não conseguimos sustentar essa virtude proposta. Que, na verdade, por dentro nós degeneramos. Então, nós não temos que nos proteger dos olhares dos outros. Nós temos que proteger os olhos dos outros. Oferecendo a eles o que é santo, o que é limpo, o que é descoberto, o que é desvelado. Amém, amados? Então, por isso que a palavra de Deus diz que em Cristo esse véu foi removido. Porque agora em nós, a glória não se desfaz, ela se renova. Então é importante que as pessoas compartilhem o fato de que hoje eu sou um pouco pior do que amanhã. Mas amanhã, certamente, eu vou me revelar um pouco melhor do que hoje. Se o meu compromisso é de fato com a verdade. Para que as pessoas testemunhem esse empenho. Não tenha receio de compartilhar suas deficiências com o seu cônjuge, com os seus amigos. Para que eles compartilhem o seu desempenho, a sua evolução, ainda que o quê? Milimétrica. Nós queremos oferecer para os nossos filhos um padrão impecável, que é hipócrita. Deus nunca te pediu que você fosse infalível com os seus filhos. O modelo de homem para Deus não é o homem infalível, é o homem o quê? Irrepreensível. Você fica querendo mostrar para sua casa que você não erra, que você não falha, fica tentando sustentar isso. O que acontece? Você não consegue, porque num dado momento você falha. Você pode até conseguir durante muito tempo mostrar para os seus filhos que você é o cara que segura todas, mas ele não é assim. Porque você também não é assim. E você mostra então e estabelece um padrão de infalibilidade. Esse menino, quando está lá longe, ele falha, ele não aprendeu com você como enfrentar suas falhas. Então mostre para a sua casa uma pessoa o quê? Irrepreensível. E o que é a pessoa irrepreensível? É aquela pessoa pronta a sofrer a correção quando erra. Ele não precisa ser repreendido. Porque basta ele ser o quê? Corrigido. Davi não era um homem infalível, mas era um homem o quê? Irrepreensível. Porque todas as vezes que ele errava e Deus tinha que tratar com ele, ele aceitava o quê? A correção imediatamente. Saul era um homem infalível, mas repreensível. Porque todas as vezes que Deus vinha corrigir Saul, ele tinha uma percepção de infalibilidade, ele não aceitava a correção, Deus acabava tendo que o quê? Repreender, punir. Então sejamos pessoas que não precisam ser o quê? Punidas. Porque sabem ser o quê? Corrigidas. Que ensinam isso para os seus filhos, para a sua família. Que assumem suas falhas, que não tem medo. Amado, em nome de Cristo Jesus, uma família cristã é o lugar mais seguro do planeta para se cometer erros. Amém, amados? Glória a Deus. A igreja é o lugar mais seguro do planeta para se cometer erros. E, no entanto, nós estamos ficando hermético ao erro. Nós estamos construindo um padrão de santidade onde não é permitido errar. E as pessoas têm medo, então, de confessar suas falhas.
suas fragilidades. Porque elas vão ser tomadas como impuras. Impuro, amado, é um coração que não se quebranta, que não confessa as suas limitações. Então qual é o padrão de santidade que nós estamos estabelecendo? Então eu vou te dizer, o padrão de santidade que nós podemos estabelecer é o padrão da santidade que permite o erro para que ele possa ser o quê? Tratado. Num ambiente o quê? Seguro. Onde nós não nos contaminamos com os erros uns dos outros. Amém? Então nós nos descobrimos. Nós nos desvendamos na certeza de que essa semente de Deus em nós, ela é o quê? Incorruptível. Então todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esse é o projeto de Deus, transformar você, mulher, num aspecto, né? numa expressão dessa multiforme expressão de Deus. Então você, mulher, você revela virtudes de Deus que um homem não seria capaz de revelar. E vice-versa. Você, como homem, você tem a condição dada por Deus de revelar aspectos da natureza de Deus que são próprias da sua identidade masculina. Então nós não temos que inibir isso. Nós temos que desenvolver isso de maneira sadia para que o desenvolvimento disso possa inibir as possíveis intenções da carne. Então, se a sensualidade é própria da carne, nós vamos desenvolver o que é do Espírito, porque só o Espírito é que pode resistir aos efluxos da carne. Amém, amado? Amém? Então nós não temos que mutilar a sexualidade, nós não temos que castrar os nossos filhos, nós não temos que ir lá, porque veja como é que isso é uma cultura, e às vezes nós estamos fazendo isso sem perceber. Você lê lá numa matéria, você lê uma matéria, você fica chocado. Que absurdo! Aquele povo lá na Índia, lá na África, até hoje, eles cauterizam o clitóris da mulher para ela não ter sensação. Amado, em nome de Jesus, não fica tão escandalizado, não. Nós estamos fazendo isso dentro das igrejas. Nós só não estamos fazendo isso com um pedaço de ferro quente. Mas nós estamos fazendo isso com as nossas filosofias. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque a gente se torna muito religioso. Então, descobrir uma seita que está sacrificando criança. Rapaz, você tem que pena de morte para uns caras desses. Descobriram um culto agora que eles vão lá, degolam os meninos, derramam o sangue deles para o cara ganhar dinheiro. O cara quer ganhar dinheiro, quer ficar rico, ele vai lá e sacrifica o próprio filho dele lá num culto pagão. Coisa horrível. Amado, está no meio de nós. Só não tem um altar de pedra, além o fogo e nem o cutelo. Mas o princípio de sacrificar a vida dos filhos para conseguir ganhar mais um pouco de dinheiro, isso tá. Se não está dentro da nossa casa, está na casa do vizinho. Quantas crianças mutiladas, e de uma forma muito mais cruel, porque pelo menos naquele culto lá, eles vão lá e cortam o pescoço dele de uma vez só, deixam ele sangrar até ele morrer. E muitas vezes dentro das nossas próprias casas, ele é sangrado aos poucos. A gente vai lá, degola só um pouquinho, derrama um pouco de sangue, só para alcançar o que nós queremos, aí cola de novo e preserva a vítima para sacrificar num outro momento. É um sacrifício homeopático. A vítima nunca morre. Porque nós temos ela sempre para... E tudo em nome de quê? Às vezes em nome dela mesma. Ó, filhinho, o papai está desaparecido, nem com GPS você acha ele, mas é porque eu estou ganhando dinheiro para você, viu, filho? Um dia um homem chegou para mim e falou, pastor, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço mais. Minhas meninas, elas não me enxergam, elas veem em mim uma carteira. Ela só me procura para ganhar dinheiro, para pegar dinheiro. Eu falei, com quem será que as suas meninas aprendeu isso?
Será que elas não aprenderam isso lá dentro da sua casa? Quando há muito tempo atrás você não tinha tempo para elas, e quando elas vinham demandar seu tempo e a sua atenção, você falava que não tinha tempo para elas porque você precisava ganhar dinheiro para elas. Então elas só estão vindo buscar o que é delas. Porque elas pagaram caro por esse tempo. Esse dinheiro é delas. Porque você tirou o tempo que era delas, da família, para ganhar esse dinheiro. Então esse dinheiro de fato não é seu. Elas estão vindo receber o devido. Estão vindo receber o devido. Então a palavra de Deus diz que Ele nos criou macho e fêmea. Ele nos fez com essa identidade, com essa peculiaridade, para que nós possamos revelar isso. Então Deus colocou em nós, homens, a condição da inseminação. Para que nós possamos inseminar, amados, para que nós possamos inseminar, nós temos que desenvolver a condição da ereção. Homens que sejam eretos, homens que sejam firmes. E veja, amados, quando nós não temos a noção do verbo que se encarna, e nós apenas olhamos para a imagem, para a forma, o homem tem a tendência de cultuar a ereção, sem compreender a natureza da ereção e o propósito da ereção. Em nome de Jesus, vocês vão me perdoar, vou ter que usar aqui algumas palavras que aparentemente são chulas, mas não são. É só para a gente entender como é que nós vamos traduzindo, nós vamos corrompendo o propósito e a natureza das coisas, apenas porque nós ficamos o quê? Nós ficamos obcecados pela imagem. Então, como é que o homem traduziu? Como é que ele transliterou o pênis? Alguns nomes que o homem usa para o pênis. É espada, é pau, é cacete, que são instrumentos de quê? De agressão, de violência. Porque ele transformou aquilo que é um instrumento de comunicação, é um instrumento de penetração flexível, que é firme, mas é flexível, ele transformou num instrumento o quê? Rígido, de agressão, de violência, de implantar a qualquer custo. Então, homens que não conseguem ser eretos, se tornam o quê? Violentos. Ele transforma o privilégio da ereção na violência, na agressão, da rigidez. Então, gente que não consegue ser firme, acaba se tornando o quê? Rígido. Então, Deus não quer a sua rigidez. Deus quer a sua o quê? Ereção, a sua firmeza. Que consegue combinar elementos de firmeza, de consistência, com flexibilidade, com mobilidade. Então tem homens que, numa crise de identidade, não conseguem ser o quê? Firmes. E não conseguindo ser firmes, não conseguem ser o quê? Flexíveis. Não conseguem ter mobilidade. Eles só são o quê? Rígidos. Eles não têm um pênis. Eles têm um pau, uma espada, um cacete. Então eles não comunicam. Eles agridem, eles violentam, eles impõem. Eles estupram. Então Deus não quer a sua rigidez na sua casa. Deus quer a sua firmeza. Quando é que eu sou rígido e não sou firme? Quando eu estabeleço coisas que eu sei que não podem ser cumpridas. E eu estabeleço numa crise de identidade. Eu preciso provar quem eu sou, então eu estabeleço algo que está acima da condição das pessoas de cumprir. Eu vou te falar como engenheiro. Toda estrutura rígida, quando ela tem que ser colocada em movimento, ela rompe. Então, se você está estabelecendo padrões rígidos para a sua casa, eu vou te dizer o que acontece. Toda vez que a sua casa precisar se movimentar, ela vai quebrar. Oi? Benditos os flexíveis, que podem continuar sendo o quê? Firmes. Então, amado, o que é uma conotação de firmeza? Nós temos padrões bem definidos, mas que são estabelecidos numa base de vínculos bem articulados e consolidados. Isso é o corpo. O corpo tem uma estrutura definida, mas ela é uma estrutura de flexibilidade e mobilidade. E o que garante essa mobilidade e flexibilidade? É a ligação, é a qualidade dos vínculos estabelecidos nessa estrutura. Então, a estrutura é rígida e pobremente rígida
quanto pior é o seu instrumento de ligação. Então nós não podemos montar uma casa apenas apoiando as coisas umas sobre as outras. Para construir uma família, nós temos que trabalhar as ligações entre umas coisas e outras, para que a nossa firmeza também apresente o quê? Flexibilidade e mobilidade, para que toda vez que essa estrutura tiver que ser colocada em movimento, os tendões, as ligações, possam suportar as tensões de movimento. Então não dê regras para os seus filhos, se você não está disposto a conviver com eles os processos que levarão à compreensão dessas regras. Porque se forem regulamentos que eles têm apenas que cumprir, quando eles forem cumprir isso vai arrebentar, porque não tem tendão, não tem ligação, não tem nervo. Porque movimento implica em tensão. Então nós vivemos uma vida, amados, de permanente tensão. A vida, em nome de Jesus, deixa eu te dar uma boa notícia, a vida é tensa. Um estado de ereção é um estado de profunda tensão. A comunicação da semente, o orgasmo se dá num ambiente de quê? De tensão, em que as ligações são trabalhadas no seu limite, no seu extremo. Em nome de Jesus. Mas nós queremos uma posição de conforto, nós queremos evitar isso, e nós vamos substituindo o quê? Ereção por quê? Por rigidez. Por violência. Então, eu estava falando ontem com vocês da questão lá do namoro lá, dos nossos filhos lá, e eu sentei com o meu filho, com a namorada dele, para falar sobre isso, para falar sobre ereção e fertilidade. Mas eu não podia falar só com eles. Eu tive que falar com o sogro do meu filho, que eu gostaria que ele me ajudasse a que meu filho fosse um homem ereto para a filha dele. Para que nós, eu e ele, ajudássemos os nossos filhos a ter uma relação sexual santa. E ele entendeu. Amém, amados? Amém. Nós podemos cooperar uns com os outros, para que os nossos filhos saibam desenvolver isso. Porque em nome de Jesus eu não gostaria que essa relação mutilasse a filha dele. E que essa relação, porventura, também tornasse o meu filho um homem impotente. Pelo contrário. E nós temos compartilhado com os nossos jovens. Você só vai terminar um namoro quando você tiver certeza que você ama a moça. Se você não tiver certeza que você não a ama, você vai esperar um pouco mais, vai pedir ajuda e só vai terminar o namoro por amor. Com a profunda consciência e convicção de que você não é a melhor pessoa para ela. Que a sua maturidade, a sua consistência não é tudo o que ela pode ter num homem nesse momento. Ou que você precisa amadurecer mais, ou que você não é a pessoa, mas você não está terminando um namoro porque você está se sentindo prejudicado. Mas você está terminando esse namoro porque você ama e você não quer prejudicar. Alguém está entendendo isso aqui ou não? Porque, amados, veladamente nós estamos formando pessoas egoístas. E a gente ainda estimula isso. Você não gosta dessa menina? Termina logo. Que negócio é isso, hein? O que nós estamos privilegiando? A vaidade? O egoísmo? Você não gosta dela? Então eu vou te ajudar aqui. Vou te ajudar a você gostar dela o suficiente para você poupá-la de você. Amém? Amém, irmãos? Mas não para que você se poupe dela. Hã? Glória a Deus que isso é dor, mas só com o poder do Espírito Santo. Se isso não fosse tão duro, não precisava do Espírito Santo.
A nossa própria carne fazia isso. Agora, isso é impossível à carne. Não tente colocar isso, não tente achar que isso vai ser possível na sua carne. Porque a carne aponta justamente por isso, amados. Nós temos que buscar a direção do Espírito, que é só pelo Espírito. O nosso problema é que nós estamos vivendo um padrão de cristandade, de cristianização, que é muito mais moral do que espiritual. É aquilo que nós podemos fazer. É aquilo que nós podemos produzir, é aquilo que nós podemos oferecer, e não aquilo que Deus pode gerar na nossa vida. O que nós estamos falando aqui, amado, é cruz. Esse é o poder do Evangelho. O que a palavra de Deus diz? Abra lá, acho que no Salmo, não sei se é 15 ou 17. Nós já estamos fazendo um intervalo aí. Acho que é 17. Não, não é. É 15. Marque esse salmo aí, amado. Veja o que o salmista está dizendo. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. Agora vamos ver o que ele chama de ser íntegro. E que de coração fala a verdade. Ser íntegro para Deus é não usar a língua para difamar. É não usar a língua para falar mal de ninguém, para amaldiçoar. Que nenhum mal faz ao seu semelhante, isso é ser íntegro. Ser íntegro não é aquele que tem a capacidade de fazer todo o bem para ele mesmo. É aquele que não faz mal a ninguém. Ele não lança calúnia contra o seu próximo. Aquele que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. Presta atenção aqui do que Deus chama, que é uma das características daquele que vai ficar de pé diante de Deus. O que é um homem ereto? Sabe o que é um homem ereto? É aquele que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Deus tem misericórdia de nós. Amém, amados? Amém, amados? Isso muda muita coisa no casamento. Sustentar uma palavra mesmo quando você tem a percepção clara de que você está sendo prejudicado. Isso é ser íntegro. Aquele que não empresta, visando receber. Ô Jesus! Lá no Sermão do Monte, Jesus fala que o verdadeiro evangelho é não se esconder de quem vem pedir emprestado. Glória a Deus! Isso é evangelho. Evangelho é alguém te toma a túnica, você dá também a capa. Alguém está querendo roubar o seu DVD, você dá para ele também o pacote com todos os discos bons que você tem. O que adianta um DVD sem os discos? Alguém vem te roubar o seu CD player, você fala, rapaz, está aqui minha coleção dos Beatles, o que você vai fazer com esse CD player se você não tem? Aqui meus cânticos de adoração, leva, rapaz. O que você vai fazer com isso? Isso é difícil. Isso parece até irreal, isso não soa irreal. Sabe o que Jesus literalmente está dizendo? Sabe o que Jesus literalmente está dizendo? Que você encontrar um cara lá que quebrou o vidro do seu carro e está lá roubando o seu CD player, antes de você ficar com raiva dele por causa de um CD player, porque afinal de contas, você não vai ficar com raiva de alguém por quem Cristo deu a vida na cruz, só por causa de um CD player, não, amado? Que é isso? Afinal de contas, que é isso? Não é só por causa de um vidro quebrado e um CD player que você vai odiar uma pessoa que Cristo amou a ponto de dar a vida por ele, ainda sabendo que aquele pecado dele já foi perdoado na cruz. Que é isso? Então, com toda mansidão, você vai chegar para o cara e falar assim,
Rapaz, o que está acontecendo? Para que você quebrou o vidro? Você podia ter falado comigo. Agora vê que bobagem é essa, você quebrar o vidro, fica no prejuízo, não vai te adiantar nada você ter quebrado o vidro, e eu ainda vou ficar além do CDP que você está levando. Eu vou ter que pagar o vidro. Você podia ter levado o CDP sem ter que... É só você ter falado comigo. Se é do CDP que você está precisando. Porque você levava também os CDs que estão escondidos debaixo do banco, você não viu, mas está lá, você pode levar. Isso parece absurdo, amados, mas é o que Jesus estava falando. Se o cara vier roubar o fogão da sua casa, você fala, rapaz, você está precisando de fogão? Então é o seguinte, eu arrumo um fogão para você. E eu trabalhando, eu posso arrumar às vezes até um meio, porque esse aqui de casa está usado, eu posso arrumar um novo para você. Faz o seguinte, você leva esse usado e eu vou ver se eu consigo um melhor, depois eu te dou um bom lá e volto com o usado para casa. Amém, irmão? Glória a Deus! O que nós estamos chamando de evangelho, meus irmãos? O que nós estamos chamando de evangelho? Eu vou te falar uma coisa, tem uns irmãos aí que estão correndo um risco danado e não estão sabendo. Tem irmão colocando anjo para tomar conta de patrimônio. É um tal de pôr anjo para guardar carro, guardar casa. Depois o cara não entende que ele pôs um anjo lá. Tem irmão que já ficou tão desapontado com o anjo que já trocou de anjo. Eu vi um irmão pregando sobre isso, que o anjo dele não funcionou, ele mandou Deus trocar o anjo. Porque ele põe um anjo para guardar o automóvel, o bandido vem, entra dentro do automóvel, leva o automóvel dele embora, bate, capota, atrapalha tudo ao carro dele, perda total, e o cara sai de lá inteiro. Eu vou te falar por que um bandido pega o seu automóvel, sai com ele disparada, toma tiro, capota aquele carro e o cara sai inteiro do seu automóvel. Vou te explicar por quê. Sabe por quê? Sabe de quem que é a responsabilidade por isso? É do anjo que você deixou lá tomando conta. Porque anjo não foi treinado para cuidar de patrimônio, anjo foi treinado para cuidar de gente. Então, quando você põe um anjo lá para tomar conta do seu carro, se aparecer uma pessoa por quem Cristo deu a vida, esse anjo não vai ter dúvida entre guardar o seu automóvel e a vida daquela pessoa. Se algumas das coisas, se no momento ele tiver que escolher entre uma coisa e outra, não, você nem fica nervoso. Ele vai escolher a vida. E você pode dar o maior sabão no anjo que você não vai convencer do contrário. Onde é que você está com a cabeça, rapaz? Onde tinha que estar, mãe? Deus mandou guardar a gente. Amém, amados? Então, em nome de Jesus, nós temos que ter essa compreensão daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida, essa firmeza, essa consistência. Então, a mulher foi chamada para quê? Para gestar. Isso significa que ela tem que ter o quê? Abertura, disposição de coração, prontidão para receber, para multiplicar, uma disposição também seletiva, para que ela não insemine de sementes de contaminação, para que não fertilize o que contamina. Daqui a pouco nós vamos ver isso de maneira mais prática. Então, Deus quer isso, Deus quer a fertilidade da mulher. Nós não vamos convencer Deus de que Ele tem que esterilizar nossas filhas. Nós não vamos conseguir convencer Deus de que os nossos filhos têm que ser impotentes. Pelo contrário. Uma vez um rapaz chegou para mim e falou assim, pastor, ora comigo. Eu falei, o que foi, meu irmão? Ele falou, rapaz, eu estou numa luta, eu não vou segurar a onda. Eu falei, o que foi, meu? Pastor, eu sou recém-casado, eu estou pegando fogo. E eu não estou dando conta, pastor, eu não vou segurar a onda, eu amo minha mulher, é tudo uma bênção, mas parece que eu estou uma pilha assim, eu saio de casa, eu fico preocupado, eu não quero trair minha mulher. Então ora por mim, para Deus me dar uma esfriada, assim, para ser menos. Eu falei, irmão, não tem condição de eu pedir um negócio desse para Deus. Se eu orar pedindo um negócio desse para Deus, a sua mulher nunca mais vai falar comigo. Se ela sonhar que nós fizemos essa oração e, por uma desgraça qualquer, Deus atender essa oração, pronto, a inimizade está feita. Não tem jeito de eu pedir isso para Deus, não, mano. Como é que eu vou pedir para Deus te dar uma gelada? Como é que eu faço, pastor? Eu falei, sabe qual é o seu problema, irmão? É porque você sai de casa pensando em não pecar.
Consequentemente, você passa o dia inteiro pensando em quê? Em pecado. Porque a palavra de Deus diz que foi não pecar que nos fez saber o que era pecar. Paulo diz, eu não teria sabido o que era cobiçar se não tivesse sido me dito, não cobiçarás. Porque o pecado, tomando ocasião pela lei, usou da lei para dar força ao pecado. Então a palavra de Deus diz que a lei é a força do pecado. Então Jesus veio dar uma nova entendimento da lei, algo que é maior do que a lei. E o que é maior do que a lei? A lei é não cobiçarás. Sabe o que é maior do que a lei? Amarás. Porque Paulo diz, aquele que mentia, não minta mais, antes fale a verdade. Então Deus não te chamou para não mentir. Deus não te chamou para não pecar. Deus te chamou para amar, para falar a verdade. Então quem não mente, não necessariamente fala a verdade. Mas quem fala a verdade, necessariamente não mente. Então o problema dele é porque ele saía de casa o quê? Não vou adulterar, não vou adulterar, não vou adulterar. E aí ele pensava em quê o dia inteiro? Em adultério. Feito amado, agora vamos fazer diferente. Você vai pensar na virtude, o privilégio da sua fidelidade, o privilégio de amar, o privilégio de abençoar a sua esposa. Então, em vez de você sair de casa pensando em não adulterar, você vai sair de casa pensando em amar, ser fiel, honrar, promover, edificar, fortalecer a vida da minha mulher. Aí toda aquela vitamina sua, esse fogo que você fala que está sentindo, vai ficar apontado para quem? Para ela. Você volta daqui uma semana e me diz se ela vai reclamar. Amém? Então nós não temos, amados, que mutilar. Nós temos que direcionar, orientar. Vamos ter uma palavra de oração e a gente vai sair para um breve intervalo. Acho que nós ainda estamos no horário, né, Tadeu? Tá. Então, em nome de Jesus, ó Deus de graça, Senhor, nós queremos mesmo desenvolver essas virtudes que são do Senhor, para que a gente possa, Deus, comunicar e desenvolver essas virtudes. Os homens, ó Pai, possam mesmo, Senhor, inseminar, comunicar virtude, que as mulheres, ó Pai, na plenitude do seu dom, possam gestar, conceber, desenvolver, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Livra-nos da violência, livra-nos, ó Deus, da promiscuidade. Em nome de Jesus, livra-nos do medo. Tua palavra diz que Jesus veio para vencer a morte e, vencendo a morte, colocar em liberdade aqueles que, por medo da morte, estavam escravos pelo resto da vida. Então, Senhor, nós queremos que nesses dias o medo esteja sendo arrancado do nosso coração, Pai. O medo de te conhecer, o medo de confessar o teu nome, de experimentar a liberdade do teu Espírito. O medo, Senhor, que muitas vezes nós temos de sermos descobertos, mas nós queremos isso mesmo, nós queremos ser descobertos e com o rosto descoberto.